para os 3 senadores. Já tinha regras claras no Código sobre o uso da terra, sobre como usar a terra e os vários setores em que ela era dividida. Não seria o caso de simplesmente dar uma maior visibilidade a esse Código e talvez fazer os ajustes na área legal, dizendo exatamente quem tem o poder de fazer a fiscalização, se o Instituto do Estado, se o Instituto da União, se o Instituto do município, talvez não seria o caso, porque o que eu tenho ouvido nesses debates todos que as comissões têm feito da área, são 2 posições muito claras, da área dos produtores rurais, que é preciso permitir que se produza em mais áreas, da área dos cientistas, que o Código atual defende da forma adequada a terra, né, o meio ambiente, até para permitir aos próprios agricultores que eles disponham de água a médio e longo prazo. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor isso e também dos demais. Dos demais é bem claro, hoje o setor produtivo não está vindo no Senado e nem veio na Câmara para pedir que se tenha mais desmatamento, que se amplie as áreas de produção. Os percentuais de desmatamento permitido antes dessa mudança, que está se colocando agora, é o mesmo de agora. Ninguém está pedindo para ampliar nada. O que se busca agora nesse código é dar a oportunidade para aqueles que fizeram as suas ocupações no passado, dentro de uma outra legislação e que não foram aos cartórios e averbaram as suas propriedades. Eles têm o direito, aí eu vou consultar o senador Pedro, né? De fato, né? Sim. Mas não tem de direito. E o que nós queremos dar aqui na casa é o direito de fato e de direito também, para que ele possa estar tranquilo na sua participação. Se me permite, senador Maggi, eu vejo que esse código, ele precisa, o projeto, ele foi debatido na Câmara dos Deputados por 12 anos. Aqui no Senado ele chegou no dia 1º de junho. Nós defendemos, estou falando por mim, que esse código seja votado. Este código precisa ser, o projeto precisa ser votado para que nós tenhamos a chamada segurança jurídica. O que é esta segurança jurídica? É que todos possam conhecer as regras do jogo antes que o jogo comece, não é isso? Senão eu vou mudar a regra do jogo no meio do caminho. Muito bem. Este código aqui, ele deve ser um código não de ambientalistas ou de produtores. Este debate que ocorreu na Câmara, até de uma ordem de maneira fundamentalista, aqui no Senado penso que ele tenha sido afastado. Nós estamos buscando trazer esta tranquilidade para o brasileiro. Nós precisamos do setor produtivo, nós precisamos da defesa ambiental. Não há desenvolvimento hoje no Brasil e no mundo sem que este desenvolvimento esteja aliado à questão ambiental, social e também econômica. A busca por este código aqui, desta maneira, vejo que seja a intenção de todos. Nós estamos participando de todos os debates e é interessante que se diga que a Antônia fez uma pergunta de ordem objetiva a respeito do substitutivo do deputado federal Aldo Rebelo, um grande brasileiro, que tem contribuído muito com o Brasil. Agora, nós precisamos entender que a Constituição da República é um marco. Este projeto precisa obedecer à Constituição. E alguns pontos deste projeto causarão dúvidas a respeito da obediência ou não da Constituição. Isto é bom? Isto é ruim? Isto é muito ruim. Isto é ruim para o brasileiro, especificamente para o setor produtivo. Então, a defesa, aqui eu vejo no Senado, seja afastar o fundamentalismo de todos os lados e buscar um código que obedeça à Constituição na preservação ambiental e faça esta interação entre esses 2 setores que são importantes. Eu defendo aqui que o código seja votado, mas esse código precisa trazer o que o senador Maggi fez referência, a segurança jurídica, que é a tranquilidade, porque senão nós temos hoje no Brasil quase 16 mil marcos legais a respeito da questão ambiental. Portaria, resolução, decreto, lei, Constituição, esse emaranhado de normas traz a burocracia e atrás da burocracia está a venda da dificuldade para comprar facilidade, o que não é bom para todos nós. Senador Jaime Campos. Eles falaram, eu quero ter o mesmo direito que eles falaram, tanto o Braille como o Vasco. Fica à vontade. Autorizado. Eu falei, Pedro, vamos defender que tem uma sineta aqui para bater. Então não vai. Tá bom, vou ativar O que é a opinião minha aqui, Armando, Antônia? Na verdade, o Código Florestal brasileiro é um dos melhores códigos florestais do mundo. Criaram-se um dogma contra nós, brasileiros, sobretudo nós da região centro-oeste e da parte amazônica do Brasil, que são 24 milhões de brasileiros que moram nessa vasta região do Brasil. Quando você fala em queimada, desmatamento, tudo isso aí é um dogma que criaram.
Para você ter noção, o Braille mais disse aqui em relação às queimadas e a questão do desmatamento, na prática não acontece nada disso, não é tanto assim não, muito pelo contrário. Criaram-se realmente mecanismos, ferramentas através da imprensa, sobretudo as falsas pseudas ONGs, que no Brasil hoje tem mais de 200 mil ONGs, que criaram-se até uns para ganhar dinheiro e outros para denegrir a imagem de todos nós que moramos nessa parte do Brasil. Segundo, quando você fala em Código Florestal, o que nós queremos é segurança jurídica. Sobretudo, as questões das áreas consolidadas. Eu pergunto para o senhor, como é que você vai trocar o pneu de um carro quando já está em andamento, ou já está andando? É impossível. Feito isso, nós queremos construir um Código Florestal que retrate a verdade das regiões brasileiras. Você tem que ver que o Brasil tem a primazia de ter o bioma amazônico, nós temos as caatingas, temos aqui a Mata Atlântica, temos o Pantanal, que é outro tipo de peculiaridade que nós temos, e, lamentavelmente, hoje se discute também a questão de conflito, ou seja, de quem de fato vai reger as leis do Brasil. A IBAMA, a SEMA, que sejam as secretarias estaduais, quem é? Hoje nós vivemos uma insegurança jurídica tão grande que, lamentavelmente, você não sabe se você é dono daquilo que você adquiriu há 50, 60, 70, há 100 anos atrás. Vou lhe dar um exemplo só para especificar. O Mato Grosso poderia ser um dos maiores produtores de etanol, de açúcar. Todavia, tem uma região chamada Médio Norte, que já produz o açúcar, já produz o etanol há mais de 30 anos. Áreas que foram antropizadas no ciclo do diamante. Entretanto, o governo veio, baixou um decreto aqui, suspendendo que nessa região não podia mais plantar cana. Então há, como bem disse o senador Pedro Táxi aqui, de verdade, de fato, realmente é uma insegurança quando tem 16 mil decretos, resoluções e portarias. Isso é um absurdo. Se 10% das exigências que tem, ou seja, da restrição que nós temos no plantio aqui, se lá nós formos exigir, quando formos adquirir no milho, o arroz, ou a soja, lá do mercado americano, nós não compraríamos nada. O Brasil é o país que mais preserva no planeta. Nós temos 62% de cobertura vegetal. Então, tudo isso é uma falsa, é uma mentira. Mas e nós o senhor está otimista quanto ao acordo em torno do Código? Tem que se votar, não podemos ficar nesse marasmo, como bem disse. Nós temos que votar urgentemente. Nós não suportamos mais o produtor brasileiro, sobretudo aquele que produz, que hoje contribui sobremaneira com a balança comercial da exportação, com as commodities, representa quase 38% a 40%. Esse cidadão vive hoje à mercê de uma política clara, definida, para que possamos ter garantia jurídica para que possamos produzir, sobretudo, com tranquilidade. Senador, o que os senhores três disseram, de certa forma, é que o emaranhado jurídico é tão grande que até justifica o fato de o cidadão não ter cumprido a lei, embora diga-se que ninguém pode ser dispensado de cumprir a lei por não conhecê-la. Só fazer uma parte para você. A confusão é tão grande. O governo hoje está contra o povo brasileiro, lamentavelmente. O que se dá para perceber é que é o governo contra o povo brasileiro. Não é possível. Eu queria só para o cidadão entender aqui bem claramente o seguinte, olha, se o Brasil dependesse de importar arroz, feijão, soja, etanol, qualquer coisa para combustível comer, e se fosse exigir dos exportadores para nós a mesma legislação ambiental nossa, nós vamos morrer de fome. Não vai vir feijão, não vai vir arroz, não vai vir batata, não vem nada. Porque as exigências que tem para o brasileiro, para o sistema produtivo brasileiro, é infinitamente maior do que tem nos demais países. Me permita colocar minha colher de pau nesse angu aí, exatamente neste ponto, né? Este é um argumento que deve ser respeitado. Agora, nós temos que entender que o Brasil é diferente. Nós não somos iguais à colonização da Europa, dos Estados Unidos. A nossa colonização é diferente, portanto, as coisas diferentes devem ser tratadas de forma diferente. Nós temos que, neste código, e isso nós estamos tentando de forma humilde a contribuir na CCJ, onde foi feito um acordo para que as questões de constitucionalidade sejam debatidas também nas comissões de mérito, meio ambiente e agricultura, trazer a seguinte diferença. Precisamos de uma norma que estabeleça uma transição entre o passado e uma norma permanente. Infelizmente, o substitutivo do deputado Aldo, ele mistura no mesmo dispositivo, ele mistura normas transitórias e permanentes. Isso é bom, isso é ruim
para o que nós todos aqui estamos a defender, a chamada segurança jurídica. Nós temos que entender que a colonização dos estados do Sul, Sudeste, é diferente da colonização dos estados do Centro-Oeste, notadamente aqui que estamos a tratar do estado de Mato Grosso. Nós tínhamos, num determinado momento histórico no estado, um lema muito bonito, na década de 70, integrar para não entregar. O cidadão era obrigado a desmatar a beira de rio, senão a SUCAM ia com aquele borrifador e multava. Aquele era um momento histórico. Só fazer uma parte, senador Pedro Taques, aqui. Na verdade, em alguns estados, sobretudo lá na região Rondônia, Mato Grosso, o INCRA dava o seguinte, dava 100 hectares de terra para o senhor, nos assentamentos. Você fala, se você desmatar os 100 hectares, eu vou lhe dar mais 100 hectares. Se você desmatar mais 100, eu mato mais 100. E esse cidadão está sendo penalizado hoje. A política. Nós precisamos, e agora pegando de volta a parte do senador Jaime, nós precisamos estabelecer este marco. Nós não podemos comparar as situações das décadas de 70, 80, 90, né, com a atual realidade que nós vivemos. Né? Vamos pegar o exemplo de um município muito importante do nosso estado, como Querência. Ali, a área que foi, a produção ali aumentou em um determinado momento histórico. Né? Se nós formos estabelecer um marco longe deste momento histórico, nós inviabilizaremos aquele município e outros municípios que estavam respeitando a legislação naquele momento. Então, é importante nós tratarmos de situações diferentes, de forma diferente. Senador, eu vou pedir então aos senhores, ao nosso telespectador, um intervalo pequenininho. Nós voltamos já, dentro de 2 minutos nós voltaremos. Participe, continue participando. Nós já estamos começando a receber algumas perguntas, então você, telespectador, continue a participar. No próximo bloco nós vamos colocar essas perguntas. Fale conosco pelo telefone nosso do Alô Senado 0800 61 2211 ou mande sua mensagem pelo site www.senado.gov.br/Alô Senado ou ainda pelo Twitter @TV Senado. Voltamos já.